Olá, meus irmãos, saudamos a todos que estão conosco, congregados aqui no templo, e aqueles que nos acompanham pela internet, com a graça e paz por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos reunimos aqui hoje, meus irmãos, para prestarmos culto a Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, a quem merece toda a glória e todo o louvor. O tema do nosso culto de hoje, meus irmãos, é o Deus que nos ama em Cristo. Desta feita, o Deus que nos ama em Cristo nos recebe como filhos. Abramos as nossas Bíblias, meus irmãos, na primeira epístola de João, 1 João, capítulo 3, os versos 1 e 2. Primeira epístola de João, capítulo 3, versos 1 e 2. Leiamos a palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Coloquemos-nos em pé, meus irmãos, e cantemos o hino de número 33, Maravilhas Divinas. Castelo bem forte e seguro,
Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, aceita esse culto que é prestado a Ti, Pai. O Senhor que é infinito em bondade e graça, que perdoa os nossos pecados e ainda que voltemos a pecar, repete a sua bondade continuamente para conosco. Que nós possamos entregar os nossos corpos e almas a Teu serviço, Pai. Ajuda-nos a glorificá-lo e oferecer o verdadeiro louvor e adoração que só Tu mereces. Dá-nos um coração cheio do divino e celestial amor que vem de Ti. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O Deus que nos ama em Cristo é o Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, meus irmãos. Desta feita, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. No capítulo 18, Lucas 18, versos de 9 a 14. Lucas 18, dos versículos 9 ao versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Façamos nesse momento, meus irmãos, já nos preparando para a ceia do Senhor, que teremos a oportunidade de participar logo mais, uma oração silenciosa de confissão de pecados. Depois da nossa oração silenciosa, quebraremos o silêncio com o hino congregacional de número 49, Sempre Vencendo. Oremos dessa forma silenciosamente, pedindo perdão aos nossos pecados, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor seja propício a nós. Examine o nosso caminho, Pai, o nosso coração. Esquadrinha, Pai,
nos mais profundos, ó Pai, dos nossos íntimos, ó Pai, onde possamos estar escondendo os pecados de Ti, Pai. Tem misericórdia das nossas atitudes, ó Pai, muitas vezes também das nossas faltas de atitude. Tem misericórdia, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, através do sangue do Teu Filho Jesus, ó Pai, que foi derramado por nós, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, a Tua misericórdia, para que o Senhor nos acompanhe a cada dia, ó Pai, nos tornando mais parecidos com o Teu Filho. Para isso, ó Pai, nós precisamos estar limpos dos nossos pecados. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e que se renovam para conosco, ó Pai, pecadores e indignos de Ti. Mas nós te agradecemos pelo Teu Filho. Em nome de quem oramos, Senhor. Amém. Cantemos agora, então, meus irmãos, hino de número 49. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele o supremo guiando, com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, e suas hostes inumeráveis, seu grande império. Seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro, que me permitas lutar sempre ao teu lado. Até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. O Deus que nos ama em Cristo é o Deus que nos faz imitadores do Senhor. Abramos as nossas Bíblias, meus irmãos, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Faremos essa leitura de forma alternada. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao 11. Leiamos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, nada façais por partidarismo ou vanglória,
mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse momento, meus irmãos, nós convidamos os nossos músicos para nos conduzir em alguns cânticos congregacionais. Também nesse momento, usualmente, nós fazemos a nossa entrega dos nossos dízimos e ofertas. Que devido à pandemia, não estamos fazendo isso aqui fisicamente, estamos usando dos meios digitais, que estão disponíveis a todos aqueles que são membros dessa igreja e têm esse compromisso para que possam fazê-los, e aqueles também que nos visitam ou que tenham interesse em contribuir com a obra de Deus aqui na Igreja Presbiteriana do Cristo Redentor também possam fazê-lo de forma digital. As informações estão disponíveis nos nossos meios de comunicação pela internet. Então, convido a todos agora que se coloquem em pé, aqueles que estão aqui no templo conosco, para que possamos cantar juntamente com o grupo de louvor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer
Senhor te livrará, o Senhor teu Deus te livrará. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, o Senhor teu Deus te livrará. O Senhor te livrará, o Senhor teu Deus te livrará. Contempla ao Senhor e te levantará, o Senhor teu Deus te livrará. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele te livrará. O Senhor te livrará, o Senhor teu Deus te livrará. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, o Senhor teu Deus te livrará. O Senhor te livrará, o Senhor teu Deus te livrará. Contempla ao Senhor e te levantará, o Senhor teu Deus te livrará. Contempla ao Senhor e te levantará, o Senhor teu Deus te livrará. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos também de poder contribuir com a tua obra, visto que o Senhor é dono de todo ouro e prata, ó Pai, e disso não necessita. Mas nos abre, ó Pai, a oportunidade de participarmos contigo. Nós te pedimos, ó Pai, especialmente nesse momento, que o Senhor esteja com seu servo, reverendo João Batista, ó Pai, que nos trará agora a palavra, a mensagem, ó Pai, que ela seja trazida com fidelidade, ó Pai, e entre profundamente nos nossos corações, Senhor, para que nós possamos, no nosso dia a dia, utilizá-lo, ó Pai, em nossas vidas. Nós te pedimos isso mais uma vez no nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, e ouçamos a leitura que vai do versículo 19 ao 24. Filipenses, capítulo 2, de 19 a 24. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Espero, porém, no Senhor Jesus,
mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, certa vez, disse que nas cartas do apóstolo Paulo havia alguns pontos difíceis de entender e que muitas vezes os perversos, os inimigos da cruz, distorciam, e isso para a sua própria condenação. De fato, as cartas de Paulo são profundamente densas, em alguns pontos mais ainda, mas de modo geral são densas e doutrinárias. Mas de vez em quando nós conseguimos ver o homem por trás da escrita, conseguimos ver o ser humano que ele foi. Às vezes ele parece a nós uma espécie de super-homem, uma espécie de soldado, homem de aço, que resiste a tanta coisa, parece estar acima das canseiras dos mortais, como se fosse um soldado que nunca descansa, e que parece que não precisa admirar ninguém por não ter aparentemente iguais. Mas isso não é exato, não quando nós examinamos passagens como esta. E aqui nós aprendemos, irmãos, a respeito do dever de não apenas crer numa doutrina, mas permitir com a graça de Deus que ela se esparrame ou se desdobre pela nossa vida cotidiana, inclusive pelos planos que temos em relação à nossa própria vida. E é o que Paulo faz aqui, por meio da menção de dois irmãos muito preciosos para ele e também para a igreja de Filipos, que são os irmãos Timóteo, no texto que nós lemos até o versículo 24, e o outro é Epafrodito, que é mencionado a partir do versículo de número 25 e sobre o qual não trataremos hoje. O assunto aqui é o mesmo, o envio aos irmãos de Filipos. Lembramos de que Paulo está preso, ele está enviando aqui um dos seus companheiros de ministério, o irmão Timóteo, e ele quer enviar os dois irmãos, Epafrodito também, porque ele é um membro da igreja de Filipos, enviado pelos filipenses com mantimentos ou com ajudas para Paulo. Ele está enviando os dois, ele pretende enviar os dois. E o assunto desta porção que nós lemos e da próxima é é o envio dos dois a Filipos para o bem daqueles dois irmãos, para o bem dos filipenses e para alívio do próprio Paulo, como nós veremos. A referência que ele faz a esses dois irmãos não é aleatória, nem é casual, irmãos. Paulo ainda está tratando aqui sobre o que significa viver uma vida digna do Evangelho. Ainda estamos aqui na temática do versículo de número 27, que nos diz assim, do capítulo de número 1, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então nós ainda estamos tratando sobre este tema geral, como viver de um modo digno do Evangelho desse Salvador, desse Senhor que nos resgatou e que nos conduz. E o que ele ensinou até aqui, o que Paulo ensinou até aqui aos filipenses, a obediência humilde de considerar o outro superior a nós mesmos, o exemplo maravilhoso de Jesus Cristo, a ser vivido pela igreja sem murmurações ou contendas, numa obediência humilde à palavra de Deus, de humildade interior e de admiração pelos irmãos como sendo superiores a si próprios. Agora tem nesses dois irmãos exemplos bem concretos. Um deles de alguém muito próximo do apóstolo, mas o segundo exemplo é de um irmão comum daquela igreja que estava vivendo desse modo, refletindo a misericórdia de Deus em Cristo.
Como nós sabemos, eu já disse nesta pregação, no capítulo 1, versículo 13, nós temos as indicações de que Paulo está preso enquanto escreve essa epístola, provavelmente em Roma. E de lá ele queria enviar Timóteo com pelo menos 2 propósitos para a igreja de Filipenses. Eles se encontram no versículo de número 19. Primeiro, ele gostaria de ter notícias dos irmãos. E, em segundo lugar, ele quer que Timóteo pastoreie ou cuide daquela igreja durante certo tempo. Aquilo que o apóstolo fala a respeito deste, que é uma espécie de copastor para ele, de pastor auxiliar, parece ser aqui, irmãos, um simples elogio, mas não é. Tem um fundo, tem um impulso claramente pedagógico ou didático em relação àquela igreja. Porque Paulo está aqui, por meio desses elogios que ele tece, desse louvor que ele tece à vida de Timóteo, está ensinando qual deve ser a grande marca do serviço cristão. E a grande marca do serviço cristão é ter algo muito fino no coração, que é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o fio condutor daquilo que de mais profundo nós chamamos de serviço a Deus entre o povo de Deus. É aquilo que está no capítulo 2, versículo 5, esse chamado. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O modo como esse sentimento vai se expressar vai ser evidentemente diferente de Cristo, por ser único, mas vai se expressar de um modo maravilhoso e vai representar, sim, uma vida digna do Evangelho que nos alcançou. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós sabemos que é uma das marcas do trabalho do apóstolo Paulo, irmãos. E ele diz que também Timóteo possui esta marca. Ele possui o mesmo sentimento que Paulo tem em relação ao corpo de Cristo. É a mesma coisa no caso de Timóteo. Timóteo é conhecido como um jovem pastor da igreja primitiva. Ele é filho de pai grego e mãe judia, a avó também dele era judia. As duas foram convertidas muito provavelmente por Paulo na pregação que ele fez em Listra e também em Derbe, isso está em Atos 14. Lá, nesses lugares, Timóteo obteve bom testemunho, nos é registrado em Atos 16, e quando Paulo retornou a essa região, ele como que adotou ou resolveu levar Timóteo com ele para a sua próxima viagem missionária, e eles acabaram formando uma excelente parceria. Em todos os lugares onde Paulo escreve sobre Timóteo, é só para falar bem, é só para elogiar aquele que para ele era uma espécie de filho. O cuidado de Timóteo era exemplar com o rebanho de Deus, onde quer que ele pastoreasse. Era também um homem obediente às autoridades, no caso Paulo. Ele era então um bom líder e um bom liderado, e ele foi reconhecido em lugares como Macedônia, Corinto e Éfeso, como um grande pastor de almas, como alguém que de fato amava o rebanho. O próprio Paulo escreve aqui que enquanto certos líderes do seu tempo só pensavam em holofotes, só pensavam em autopromoção, ele não tinha ninguém que fosse de igual sentimento quanto Timóteo. Para ele, Timóteo estava em sintonia naquele sentimento mais fino da vida cristã, que é este que houve em Cristo Jesus. E ele tinha um olhar amoroso para os irmãos de Filipos. É por isso que Paulo queria enviar Timóteo para pastorear durante um tempo aqueles irmãos. E ele fazia, diz-nos o versículo de número 20, tudo isso com sinceridade. Porque existem, de fato, pastores, e Paulo já nos falou sobre isso no capítulo 1, que pregam o evangelho bem, mas não fazem isso por amor do texto, não fazem isso por amor a Deus, fazem isto para derrubar os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros pastores, os grandes pastores. E ele diz que Timóteo não é assim, ele trabalha bem, mas ele não trabalha para competir, nem para se promover, nem para humilhar as outras pessoas. Ele faz isso, o texto nos diz, legitimamente ou genuinamente, ou como deve ser. Ou seja, ele tem realmente Jesus no coração, ele tem realmente os sentimentos que há em Cristo. E apesar de jovem, Paulo diz que Timóteo já é muito experimentado. Ele já tem grande experiência e aprovação.
porque desde cedo ele serviu ao Evangelho junto comigo, nos diz Paulo no versículo de número 22. O nosso Senhor assumiu a forma de servo. Isso nós aprendemos neste capítulo já, irmãos, desde o versículo 6, e deu a vida pelos outros. Jesus serviu a ponto de entregar a própria vida em favor dos seus. Paulo fazia a mesma coisa pela igreja. Ele diz que para ele seria uma satisfação entregar-se pelo bem do povo de Deus. E por isso é que ele recomendou, no capítulo de número 2, versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então o cristão, à medida que é cristão, inclui o bem das outras pessoas, o bem da igreja, em suas próprias preocupações. Ele procura resolver seus problemas, suas dificuldades, mas ele tem o coração alargado, ampliado, para incluir o restante do corpo de Jesus Cristo. E neste ponto, Timóteo está em sintonia com Paulo e com o próprio Cristo. Ele buscava o bem da igreja acima do seu próprio e buscava edificar as consciências no temor do Senhor. Porque é isso que legitima o trabalho de um verdadeiro pastor de ovelhas. Não só aqui, como eu disse, mas em outras cartas do apóstolo, Paulo o tinha como um filho. Versículo 22, Paulo menciona isso. A palavra técnico ou filho significa aqui, naquele tempo, aquele que aprendia a profissão com seu pai. Aquele que estava acompanhando o seu pai, que era o caso de Timóteo, estava sendo formado um pastor, vendo um pastor em ação, como era o caso do apóstolo Paulo. Portanto, abrir mão de Timóteo, naquele contexto, era fazer um ato profundo de renúncia, porque ele não estava liberando apenas um auxiliar, mas alguém que ele tinha como seu próprio filho, irmãos. E o fato de Paulo destacar os efeitos positivos de sua prisão, o tempo inteiro ele está fazendo isso desde o capítulo 1. Ele diz, irmãos, tem sido boa a minha prisão, porque irmãos têm sido despertados para trabalhar com mais coragem pelo Evangelho. Outros têm pregado por inveja, mas está pregando direitinho, tem pregado direitinho. Então o Evangelho está caminhando independente do semeador ruim, a semente é boa. Ele está muito animado de lá da prisão, mas não significa que aquilo era gostoso. Não havia nenhum tipo de auxílio do governo, não havia muitas visitas familiares, não é, para Paulo. Certamente aquela era uma situação muito difícil. Nós não conhecemos os detalhes, mas nós sabemos que a situação dele era triste e muitas vezes carecia de ajudas que somente alguém de muita confiança, que era o caso de Timóteo, poderia dar. Então, abrir mão de Timóteo para Paulo era algo extremamente sofrível, mas mesmo assim ele estava fazendo aquilo. No entanto, ele diz no versículo de número 23, por que ainda não havia enviado Timóteo? Porque ele estava preso e precisava ainda de Timóteo para resolver algumas questões dele, resolver alguma parte da sua situação. E daí é que ele enviará primeiro a Epafrodito. Epafrodito, que é membro desta igreja, irá primeiro e não Timóteo, por razões que Paulo vai explicar logo a seguir. Paulo também desejava visitar os filipenses. A expressão persuadido no Senhor, versículo de número 24, sugere que ele está esperançoso em relação ao destino judicial dele. Ele estava provavelmente para ser julgado e ele está esperançoso que ainda visitará os irmãos de Filipos. Mas com certeza essa expressão dele indica, irmãos, tanto confiança como também dependência de Jesus Cristo, independente daquilo que lhe aconteça. E essa é uma postura que, como nós veremos, permeará a toda essa epístola de Paulo. Os irmãos devem ter percebido até aqui que nós não temos nenhum ensino direto da parte de Paulo, do tipo, sede meus imitadores, ou ajam assim, ou façam assim. O que nós temos aqui é uma espécie de plano de viagem, não é? Por meio desse plano de viagem, Paulo apresenta o seu filho Timóteo e o seu querido irmão, que tanto o ajudou, Epafrodito, que são irmãos bem conhecidos dos filipenses,
e que são colocados aqui numa luz muito positiva e poderíamos dizer uma luz exemplar, irmãos. Eles são para nós, ou devem ser para nós, modelos de pessoas que não têm em vista apenas os seus próprios interesses, mas levam em consideração o bem dos outros irmãos. E eles fazem isso não para autopromoção, mas com amor inocente, com desejo de fato de ajudar a igreja. Eles estavam, portanto, refletindo os sentimentos que houve e que deve haver no coração de cada cristão, que é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Então é como se Paulo estivesse dizendo: irmãos, esses sentimentos estão fluindo de Cristo para mim. Mas isso não é só para os apóstolos, isso é também para os bispos que os apóstolos designaram, como é o caso de Timóteo. Mas isso não é só para pastor, é também para pessoas como Epafrodito, que é um membro da igreja de vocês e que é um homem verdadeiramente exemplar. E ele tem os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Essa é uma das lições importantes dessa passagem, é que esse sentimento tão fino, tão refinado, tão maravilhoso, deve pertencer a cada crente individualmente. Ele deve pensar na igreja como o próprio Cristo pensa, como Paulo pensa, como Timóteo pensa, como Epafrodito pensa, evidentemente dentro das condições e dos limites da sua própria vida individual. Há uma lição que talvez esteja no fundo dessa passagem, irmãos, que é a ligação entre o entendimento do Evangelho e a vida diária do cristão. Notem que Paulo, ele faz isso sempre. Ele costuma transitar nos documentos dele, doutrinários, entre assuntos complexos, difíceis, densos, e questões do dia a dia. E esse é um desafio considerável para as nossas vidas, irmãos. Ainda mais nos dias de hoje. Hoje nós observamos crentes que amam discutir teologia nas redes sociais. Mas quando você vai averiguar, eles não têm igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas uma igreja que tem crescido muito no Brasil, talvez em termos proporcionais, o maior crescimento, são os desigrejados. Eles já somavam há cerca de 10 anos quase 5 milhões, de acordo com o IBGE. Isso é 5 vezes mais do que os números mais otimistas sobre os presbiterianos. Eles formam uma igreja enorme, têm pastores, às vezes marcam encontro. Essa turma gosta de discutir teorias evangélicas, assuntos bíblicos. Eles amam cabeça, mas eles não estão nem aí para o corpo de Cristo. Ou seja, eles não escorregam da teoria para a prática. Aquilo não flui para o restante da vida deles. Porque desde cedo, desde sempre, a teologia, aquilo que era conversado a respeito da Bíblia, visava o bem da igreja, visava o bem do povo de Deus, mas eles não têm povo de Deus na vida deles. Eles apenas se consideram um coração, um pulmão, um rim que fica por aí. Eles são órgãos que vivem muito bem sem um corpo. Vejam que milagre são essas pessoas. Isso Paulo não faz. Paulo transita constantemente, a vida dele normal está profundamente ligada ao pertencimento dele a Cristo e ao seu corpo, irmãos. Existem outros que politicamente são de esquerda, como se diz hoje, ou politicamente são de direita, mas não sabem relacionar isso, não sabem articular isso com a vontade de um Deus que não é democrático, porque é rei. Eles não sabem como fazer isso. Pegam, às vezes, alguns elementos da esquerda, alguns elementos da direita e pensam que isso é o cristianismo e que sua posição política está totalmente acima de escrutínio, como se Deus devesse alguma coisa aos modelos que os homens criam. Isso é não saber passar do mundo doutrinário, do mundo dos ensinamentos de Deus, para a vida normal, a vida cotidiana, irmãos. Nós vemos ainda crentes especialistas nas suas profissões,
O sujeito faz graduação, faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doc, fora do Brasil, dentro do Brasil. Você percebe isso nas pessoas, mas eles têm um conhecimento bíblico de escola bíblica dominical quando eles eram pequenininhos, de EBF, com a tia lá da EBF que ensinava na escola bíblica de férias. Eles sabem a história de Sansão. Você vai perguntar isso. São profundos especialistas em suas áreas, mas não sabem relacionar aquilo que eles estão aprendendo na igreja com aquela área específica que Deus deu a eles para trabalhar. Nós vemos isso em homens de negócios, vemos isso em esportistas, vemos isso em pais, vemos isso em cônjuges que não fazem ideia, além daquela superfície que todo mundo sabe, de como essas doutrinas que eles aprendem na igreja e na vida escorrem para o seu dia a dia. Isso não é uma crítica, irmãos. Isso é a constatação de uma tragédia. Certo teólogo chamado Alan Sell, um canadense, escreveu o seguinte a respeito dessa profunda deficiência de boa parte da igreja cristã. Ouçam com atenção, isso é muito importante. Nunca saberemos quantas pessoas se afastaram discretamente da igreja por não terem recebido nenhuma ajuda para se mover de um entendimento pré-crítico, até infantil, de certas histórias da Bíblia para uma abordagem madura, que não colidisse violentamente com o conhecimento que elas obtiveram em outros campos de investigação. Nós nunca saberemos quantas pessoas se esfriarão e sairão da igreja porque eles não conseguem relacionar a palavra de Deus com um plano de viagem, como é o caso aqui. Nós nunca saberemos, não tem essa estatística, mas tem muita gente que se afasta porque não sabe como viver para Deus no dia a dia. Não estou desculpando essas pessoas, nem culpando os irmãos. Eu estou constatando um nó, uma tragédia da igreja, que é não saber escorregar com a sua doutrina para o restante da vida. A não ser, é claro, com aquele conhecimento superficial que fica ali naquela lâmina, né? na superfície de qualquer debate. Em geral, as pessoas captam aquilo muito facilmente. Mas se aprofundar, elas têm dificuldade, irmãos. Paulo poderia, como eu disse, escrever esta carta como uma peça doutrinária sistemática, o tempo inteiro. Ele poderia ter escrito do início ao fim só doutrina, mas ele nos mostra, não apenas aqui, mas em outros pontos, irmãos, que a teologia dele é para a vida. A teologia dele é para o plano de viagem que ele tem aqui também. Tudo isso está contemplado. E ele sabe que a Escritura não vem apenas para nos ensinar mentalmente, para perguntar, você entendeu uma proposição? Entendeu? E o que é que isso tem a ver com o restante da sua vida? Então ele sabia que a Escritura verdadeira, a palavra de Deus quando vem sobre nós, ela não vem apenas para nos ensinar, mas para nos mover. Os antigos criam nisso, no docere e no movere. Ela vem para ensinar, mas ela vem também para empurrar você para a vida, para o serviço de Deus, para a realidade do dia a dia. Então ela veio para nos habilitar, irmãos, para toda boa obra e não apenas para tocar a nossa mente. Essa certamente é uma lição de fundo muito importante para nós e nós ainda iremos falar sobre ela, continuaremos a falar sobre ela quando tratarmos sobre o próximo personagem aqui, sobre o próximo exemplo utilizado pelo apóstolo, que é o membro da igreja filipense chamada Epafrodito. Mas sobre isso nós falaremos em outra ocasião. O Senhor Deus nos abençoe e guarde sua palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, nesse instante nós vamos passar a parte da Santa Ceia do Senhor. Eu convido o nosso presbítero para que nos auxilie. Eu farei a leitura no capítulo de número 11, 1 aos Coríntios, e farei uma breve meditação, como eu havia dito, numa das perguntas do nosso catecismo maior. Primeiro aos Coríntios 11,
de 23 a 29, que nos diz assim. 1 aos Coríntios 11, de 23 a 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém. As meditações, irmãos, que nós temos feito no nosso catecismo maior, visam preparar os irmãos, edificar a igreja, e que também os irmãos se preparem e participem. Então, independente do que for dito, tudo isso faz parte do convite a que os irmãos se acerquem da mesa e recebam, não simplesmente nas mãos ou na boca, os elementos, mas na própria alma, os benefícios trazidos pela obra do nosso Senhor. E eu gostaria de retomar aquilo que nós começamos a falar a respeito da pergunta 174, que é: o que se exige dos que recebem o sacramento da ceia na ocasião de celebrar-se? Ou seja, agora, o que é que se exige de nós? Nós falamos aqui, baseados no nosso catecismo maior, que é exigido primeiramente atenção, concentração. Nós estamos a fazer algo, graças a Deus nós temos uma igreja, temos um local apropriado, tiramos também um tempo, separamos um tempo apropriado, tudo para beneficiar, para favorecer a nossa concentração neste momento. Então os irmãos devem parar e pensar bem no quanto isso significa em termos de cultivo da atenção, e nós prestarmos atenção às coisas visíveis, às pessoas que aparecem em nosso caminho, às coisas da vida. Tudo isso serve como preparação, porque quem não tem atenção para as coisas que está vendo, como é que vai prestar atenção num Deus a quem não vê? Então é claro que isso supõe um cultivo. Em segundo lugar, há uma orientação aqui para que nós possamos discernir o corpo do Senhor, cheios de amor, meditando na morte e sofrimento de Cristo. Esse é o momento de nós meditarmos, e já termos feito isso também em casa, meditarmos a respeito do fato de que, quando Jesus morreu, irmãos, ele foi desprezado por todas as pessoas que estavam ali. Todas as classes ali estavam representadas. Estavam ali os policiais, os homens da lei, estavam zombando, estavam cuspindo, dando bofetada, fazendo coroinhas para a cabeça de Jesus. Os bandidos também estavam blasfemando. Os religiosos da época estavam blasfemando. As pessoas que passavam ali estavam cuspindo em Jesus, desprezando Jesus. Nós precisamos meditar nisso, porque, de certo modo, aquilo era uma amostra representativa da nossa raça. Isso nós vemos claramente em Atos 2, quando Pedro termina sua mensagem dizendo: vocês mataram o Messias. Muitos judeus que não estavam presentes por ocasião da morte do Messias perguntaram em nós: o que é que nós fazemos? Ou seja, nós reconhecemos que a nossa raça ali representada foi quem assassinou o Filho de Deus. Então é necessário que nós assumamos, irmãos, essa posição na nossa meditação, de que nós não somos melhores do que aquelas pessoas, e de que ainda assim o nosso Senhor nos recebe. Ainda assim, Ele considera o indigno digno. Então é necessário que nós participemos com este coração,
o coração que entende isso que Jesus fez por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembrem-se de que, junto com a vida futura, a cruz de Cristo é um dos principais objetos da meditação cristã reformada. Nunca esqueça disso. Quer alguma coisa para meditar? Medite na cruz de Cristo, porque ali está concentrada a severidade de Deus e o amor de Deus. Vamos orar? Suplicar ao Senhor Deus para que consagre os elementos que serão utilizados por nós nesta tarde com a sua graça e que eles cumpram o propósito designado na palavra para a nossa edificação. Vamos orar. Oremos, irmãos. Deus de amor, de bondade, ó Senhor, nós agradecemos por Tua misericórdia que nos concede estar aqui na Tua casa, também porque estamos conscientes dos nossos deveres, da quebra dos nossos deveres e do Teu grande amor que a tudo restaura. Nós reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores, mas reconhecemos com alegria que o Senhor recebe pecadores e come com eles. Bendito sejas, ó Deus, pelo envio do Filho, pelo sacrifício de Jesus. E nós te damos graças porque o Senhor nos permite contemplar estas verdades como sendo referentes a nós próprios. Nós reconhecemos que a nossa raça está debaixo do pecado e que só um movimento teu em Cristo, só a tua mão estendida no Evangelho pode nos alcançar e nos resgatar. E nós te damos graças, ó Deus, por este momento de refeição espiritual do teu povo. E suplicamos para que ela nos robusteça, nos fortaleça, Senhor, para as tarefas do futuro que certamente tu tens para nós. Ó Senhor Deus, conceda-nos uma fé mais robusta, Senhor. Uma fé que creia com mais firmeza nas verdades que tem ouvido e que delas jamais se desvie. Uma esperança, Senhor, que veja o que tu vês, que tenha os mesmos olhos que o Senhor possui, Senhor, quando nos diz o que acontecerá. Conceda-nos esta segurança, ó Deus, de que o futuro está mapeado pela Tua palavra e que nós podemos descansar nos braços eternos, podemos nos aquietar. Ó Deus, e o amor, por favor, fortaleça. Faça este milagre, Senhor, de fortalecer os laços fraternais dos membros desta igreja, mesmo estando afastados uns dos outros. Conceda, Senhor, este milagre, de que a mente e o coração estejam tão postos em Ti, que ao mesmo tempo os irmãos estejam ligados uns aos outros. Ó Deus, tem compaixão do Teu povo e ajuda-nos, ó Deus, para que possamos sair desta situação. Rogamos, ó Deus, para que Tu consagres os elementos e que eles cumpram o Teu propósito, o propósito designado na Tua revelação para eles e para nós. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Pedimos aos irmãos que forem participar para que se coloquem em pé.
Nos encaminhamos para o final do nosso culto, meus irmãos. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos, ó Pai, mais uma vez pela oportunidade de podermos nos reunir aqui e aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Aplica, Senhor, ao nosso coração aquilo que nós aprendemos aqui hoje, ó Pai, e aquilo que nós temos aprendido ao longo de nossas vidas, ó Pai, em tantas oportunidades em que ouvimos de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a termos o mesmo sentimento que o Teu Filho Jesus. Andarmos nos caminhos, ó Pai, que o Senhor tem nos preparado. Abre o nosso coração, ó Pai, para que nós possamos aplicar isso às nossas vidas, não somente às nossas mentes, para que nós entendamos aquilo que foi nos exposto e nos explicado, ó Pai, mas aos nossos corações, para que possamos agir. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Guarda-nos durante essa semana que começa hoje. Sê conosco, Pai, sê propício a nós, nós pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. De pé, irmãos, receber a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
chegado ao final do nosso culto, meus irmãos, nós gostaríamos de agradecer a presença, se tivermos algum visitante presente conosco aqui no templo. Se não tivermos, também gostaríamos de agradecer a participação online nas nossas mídias sociais, através do Facebook, do YouTube, de todos aqueles que nos assistem. Nós esperamos que essa mensagem, meus irmãos, tenham atingido o coração de vocês e que ajude vocês a serem mais parecidos com Cristo. Nós gostaríamos de passar algumas mensagens, algumas comunicações, como de costume. Muitas coisas aconteceram nessa pandemia, meus irmãos, e muitas coisas foram tomadas de nós. Mas uma certeza é que Deus sempre possibilitou a oportunidade para que nós pudéssemos continuar aprendendo dele. Nós temos inúmeras possibilidades e algumas dessas possibilidades estão disponíveis nas nossas mídias sociais e nas nossas comunicações que são costumeiramente enviadas pela Igreja Presbiteriana do Cristo Redentor. Uma delas é a própria escola dominical, mas antes disso ainda nós temos uma atividade que acontece todas as quintas-feiras às 8 horas da noite, é transmitida pelas nossas mídias sociais, o Facebook e o YouTube, que é o Chimarrão com Bíblia, onde o reverendo João tem trazido mensagens edificadoras que nos ajudam a entender essas questões de sentimentos, as questões internas do ser humano e como nós nos relacionamos com Deus e com o próximo. Nós temos ainda, como dito, essa oportunidade também de fazer isso nas nossas escolas, nas aulas da nossa escola dominical, através de diferentes classes que estão disponíveis para várias idades, desde crianças a adultos. Nós temos essa oportunidade todos os domingos, meus irmãos. Nós temos a oportunidade também, como estamos fazendo aqui, de estarmos em conjunto, ainda que número reduzido, para podermos participar também do culto solene. Muitos não têm conseguido ou não têm podido vir até aqui, isso é praticamente cotidiano já, depois de mais de 6 meses nessa situação, mas nós temos essa oportunidade, e essa oportunidade não somente aqui, presencialmente aos domingos, às 16 horas, onde os irmãos que tiverem interesse em participar podem fazê-lo através do nosso e-mail de contato nas redes sociais, mas também podem assistir depois com seus familiares e prestar um culto doméstico em casa, que esse culto é apresentado nas nossas mídias sociais todos os domingos às 7 horas da noite. Então nós temos infinitas possibilidades, além daquelas que não foram mencionadas aqui, mas estão disponíveis, como a própria leitura da Bíblia, estudos e etc., para que nós possamos entender um pouco mais, conhecer do Senhor e aplicar os ensinamentos do Senhor nas nossas vidas. Meus irmãos, nós desejamos a todos uma excelente semana, que Deus siga nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.